agora nós vamos falar sobre o mundo pet, né? Agora é o quadro Manhã Pet. E olha só, seja congênita, desenvolvida ao longo da vida ou adquirida após algum trauma, muitos animais apresentam deficiência. Entre elas, as mais comuns são aquelas relacionadas à locomoção e mobilidade, mas também tem aquelas de sentido, né, como a surdez e a cegueira. Nós vamos conhecer a história de duas famílias que convivem com animais com deficiência e que, apesar das limitações, eles vivem uma vida plena e feliz ao lado dos seus tutores. Ayla e Kyra, de 3 anos, são bulldogs franceses, muito animadas. Passam um dia correndo pela sala e brincando com a Michelle. Aqui, os comandos são feitos olho a olho e com libras. As cadelas são surdas. A adaptação foi o seguinte, primeira coisa, elas não podem ficar soltas por aí, principalmente andar sem coleira, sem guia. E daí é o principal, na rua, coleira e guia. Sempre com petisco e sempre comunicando com ela, com as mãos, com o rosto, porque elas também fazem muita leitura no meu rosto. A descoberta da deficiência no início trouxe espanto, mas com muita paciência e dedicação, Michelle e as cadelas vivem uma vida normal. No começo foi um pouco chocante, porque eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com a cachorrinha surda? Mas com o tempo, com a convivência, tudo foi mais fácil. Vivem normais, são cães normais, só com alguns cuidados que eu falei. Tem muitas vezes as pessoas acham que elas são, tipo assim, teimosas. Às vezes não é teimosia, é porque elas não escutam mesmo. É muito mais fácil falar não para um cachorro ou falar uma voz mais grossa, mais alta, e o cachorro para. Agora com ela, você fica lá sinalizando, é um pouco mais difícil. Mas é normal. Aqui na casa da Mel, de 4 anos, a vida também segue normal, com algumas adaptações. A Golden Retriever usa uma órtese, um fixador de articulação externo para poder se locomover após sofrer uma displasia. É preciso ter paciência, né? Porque existem algumas dificuldades, principalmente para levantar rápido, deitar rápido. Precisa de descanso, respeitar o tempo de descanso do cachorro, entender alguns sinais de dor, né? Que ele acaba aprendendo a observar isso. E, no mais, é isso. Então, fazer os cuidados, uma alimentação adequada que melhore, né, essas questões articulares, suplementação. Então, com cuidado e olhando o cachorro como um todo, a gente vai conseguindo compensar tudo isso. A fase mais difícil foi no início, mas com a ajuda de sessões de fisioterapia, acupuntura e uma boa alimentação, Mel hoje consegue correr e brincar com o que mais gosta, a água. Já tem 4 anos aí que ela está com esse quadro e antes era um cuidado bem mais intensivo, hoje em dia é manutenção. Aí ela é muito feliz, brinca para ela como se não tivesse nada, passeia, pede para brincar, vida normal, ela é uma cachorrinha muito feliz. Que histórias lindas, né? E, Tiago, assim como os humanos, os pets com necessidades especiais, eles também representam uma grande parte da sociedade. Muitas vezes, alguns desses animais acabaram com alguma deficiência por serem vítimas de maus tratos. A gente falou, né, mais cedo com o padre Samuel sobre a importância de cuidarmos dos animais e, enfim, muitos, infelizmente, chegam, né, nas ONGs, nos consultórios veterinários, vítimas de maus tratos. Por outro lado, também existem aqueles que nascem com alguma predisposição. Se adotar é um ato de amor, levar para casa um animalzinho com algum tipo de deficiência é algo que transcende esse sentimento. Aqui no estúdio a gente recebe então Dalton Salvador, que é advogado da ONG Patinhas para Adoção, e o Francisco França, tutor da Heloísa, que veio também aqui no estúdio, e ela tem aproximadamente 15 anos, né, Chico? Isso, é uma estimativa, porque quando eu adotei ela já era idosa. Pois é. E como que ela chegou? Então já vamos começar aqui o nosso bate-papo sobre essa adoção consciente, principalmente adoção de animais com algum tipo de deficiência. Como que ela chegou na sua vida? Então, eu sou voluntário em outra ONG, né, na Cão Viver. Sim. E todos os animais que eu adotei vieram de lá. E eu tenho uma certa predileção pelos animais idosos. Eu acho que praticamente todos que eu adotei lá foram idosos ou bem mais adultos. E os deficientes também. Tanto é que chegou, num determinado ponto, na minha casa eram 3 cachorros e todos os 3 não tinham um olho.
E ela e mais o Lineu, que é um que morreu recentemente, completamente cegos. A gente mostrou, né, agora na reportagem o caso, né, das cadelas, né, que também tem, né, deficiência. Agora a gente mostrando o caso da Heloísa. Isso, Heloísa. Da Heloísa, né? E é importante a gente falar também, né, sobre essa questão de maus tratos que a gente falou agora há pouco. A gente vai conversar com o Dalton agora, que é da ONG Patinhas para Adoção, correto? Isso, Patinhas para Adoção. Isso mesmo. E vocês trabalham principalmente com resgate de gatos, mas também trabalham com cães, né? E a maioria desses animais que vocês trabalham hoje são vítimas de maus tratos que ocasionaram algum tipo de deficiência, queimaduras, algum tipo de lesão a esses animais? Tiago, o que ocorre é que os gatos, eles são animais mais invasivos, há menos barreiras para um gato, né? Então eles ficam também mais à mercê da bondade do ser humano ou da ausência dessa bondade, né? Então quando um gato invade a casa de alguém que não tem essa bondade, muito comumente o que acomete esse gato é um óleo quente, uma gordura, e assim, é dantesco, né? E os cães, por sua vez, eles reviram o lixo ali, a maldade de certas pessoas acomete toda a sociedade, né? Mas os gatos, em especial, eles ficam mais suscetíveis a isso, a um envenenamento, a uma gordura quente, a sacrifícios, a essa superstição de que um gato preto traz má sorte, né? Às vezes, para alguém pode parecer uma coisa banal, mas para outras pessoas não é. Né? A ONG hoje conta com 100 gatos, 40 cães, deles alguns são deficientes, outros são doentes, né? E a gente tenta fazer o que a gente consegue para poder aliviar o sofrimento deles e dar uma vida digna, né? Uma vida boa, com diversão, com comida, porque eles não são autossuficientes. Recentemente, Dalton, a gente viu, né, a notícia aqui no bairro Padre Eustáquio mesmo de um envenenamento assim coletivo de alguns gatinhos, né? Muitos chegaram a falecer. Caso quem, né, está nos acompanhando presencie ou fique sabendo de algum caso como esse, como deve proceder juridicamente? Juridicamente, você tem que ter uma prova material daquele fato, né? Ou você tem que ter testemunhado aquele fato, ou ter contato com alguém que testemunhou aquele fato, e você vai entrar em contato com a DEMA, né, que é a Delegacia Especializada de Maus Tratos aos Animais, e eles vão proceder com a investigação. Juridicamente é isso. A gente falou de maus tratos, né? A gente falou também do trabalho da ONG, que tem mais de 100 animais que sofreram vítimas de maus tratos. A gente falou a história do Chico, da Heloísa, né? Sobre a adoção. Para vocês dois, como que vocês veem hoje a adoção para cães e gatos deficientes? O Chico decidiu adotar, a Heloísa, que é deficiente, já fez outras adoções. Você participa de uma ONG, voluntário, o Dalton também. Como é que é para vocês lá na ONG esse processo de adoção para os cães deficientes? Vocês verem que tem mais barreiras ou tem uma procura maior? Não, geralmente não. Os idosos e os deficientes, eles acabam ficando. Até por isso que eu gosto de adotar esses, porque assim, já aconteceu de ter uma idosa lá, que eu era doido com ela lá na ONG, e ela morreu. E ela morreu sem ter um lar. Então, assim, quando isso aconteceu, eu fiquei arrasado de uma forma que nem quando os meus morrem eu fiquei. Então, aí, realmente, as pessoas, elas querem mais filhote de pequeno porte. E aí, os deficientes, os idosos, eles acabam ficando lá e acabam, né, vão indo lá para o canil dos velhinhos, vão ficando. Essa é uma realidade da ONG Patinhas? Na ONG Patinhas para Adoção, veja, há um limiar que eu vim raciocinando sobre ele. Há na cultura popular essa ideia de que o animal de rua, gato e cão, eles são autossuficientes para viver na rua, né? Quando ele está resgatado e ele está numa ONG, está declarada essa insuficiência, né? Essa hipossuficiência de viver na rua. Então, na ONG, quando alguém busca por uma adoção, essa adoção de um animal com um animal portador de deficiência, ela tem uma chance maior. Ela até
andei pensando sobre isso e a probabilidade de um animal com deficiência ser adotado é maior do que de um animal que não é. Por quê? Veja, é ao mesmo tempo uma atitude que requer muito mais altruísmo, muito mais amor. Porque você vê que o Chico aqui com a Heloísa não subsiste sozinha, né? É um ato de muito mais amor, é um ato de muito mais dedicação. Ao passo que os outros animais que não são portadores de deficiência, eles passam essa impressão de que eles são autossuficientes, né? Então, eles não necessitam de um resgate. Já o outro, gritantemente, necessita de um resgate. Né? A importância da adoção é uma questão de vida ou morte, porque, desde já deixo claro, nenhum dos dois, nem o com deficiência ou o sadio, é autossuficiente no que tange a sua subsistência. Ambos precisam de resgate. Você falou, Dalton, dessa questão do altruísmo, né? Quando se adota um bichinho que tem alguma deficiência. Quando, né, uma pessoa chega a uma ONG para fazer esse tipo de adoção, ela assina um termo de compromisso com aquela ONG que, né, vai ser uma adoção consciente também? E aí eu estendo a pergunta para você também, Chico, para vocês me falarem, né, me darem um comparativo. Se há esse comprometimento mesmo, né, da pessoa que foi à ONG de livre e espontânea vontade, buscar um companheirinho, e quando, aí a gente está falando no caso, né, dos bichinhos com alguma deficiência, se há algum termo que elas se comprometem mesmo, né, a cuidar bem desse animalzinho. Há um termo. Esse termo, ele vai variar de ONG para ONG, né, da forma como cada ONG quer fiscalizar. Não sei se fiscalizar é a palavra, mas acompanhar a adoção daquele animal. Esse termo vai estar lá garantido nele que a pessoa, o adotante, ele tem que cuidar bem do animal, sanar todas as necessidades de saúde dele, se é o caso de um animal portador de deficiência ou de uma doença. Essas necessidades podem vir também, lembrando, de ONG para ONG, aclaradas nesse termo de responsabilidade de adoção. Muito comumente também é utilizado o direito de visita da ONG para poder acompanhar como que aquele animal está sendo tratado. Isto porque, veja bem, mais comum do que nós pensamos ser é a gente resgatar um animal, porque, veja, nem todo animal resgatado está à própria sorte. Ele está, às vezes, acolhido por alguém que o maltrata. Como foi o caso da Heloísa. Isso, né? Também. Está acolhido por alguém que o maltrata. E a gente resgata e, muitas vezes, essa pessoa pede por esse animal de volta, mostra uma alteração de conduta. E nós estudamos, né, avaliamos se houve uma mudança no local, mas não costuma ser bom. Né? Não costuma ser bom. Lá na Cão Viver, que eu faço parte, né, todo animal, ele precisa... Todo animal só sai de lá com um termo, um contrato assinado, falando que a pessoa se compromete a cuidar dele, a levar no veterinário, a tratar muito bem e tal. Isso não especificamente dos deficientes, isso com todos os animais adotados. Agora, a questão... Também com todos os animais adotados, os adotantes passam por uma entrevista. Então, assim, na entrevista, a pessoa ali que fica responsável por, né, autorizar aquela doação ali, ela já entende a situação de todo mundo, daquela pessoa ali. O pessoal lá é muito, muito treinado, muito experiente com isso. Então, aí, esse caso, acaba que uma pessoa, assim, por exemplo, que chega como eu, fala assim, olha, eu gostaria de um animal deficiente, eu quero ajudar e tal. E aí, isso é direcionado na entrevista, sabe? Então, assim que funciona lá. E eu acho que é o que acontece na maioria das ONGs, né? É justamente essa entrevista que impede que os animais voltem para aquelas pessoas que outrora eram donos dela e as maltratavam, né? Essa entrevista, ela é imprescindível. Em verdade. E como é que vocês veem a importância da adoção e também falar, né, para quem está nos assistindo, caso queira adotar algum animal, tanto da ONG que você participa e você também, Dalton, como é que você vê essa importância e como é que faz para adotar um cãozinho ou um gato? A importância, dizendo novamente, ela é um divisor de águas, cara. A adoção é um divisor de águas, é um caso de vida ou morte para um animal que, como eu já falei, ele não consegue se bastar, né? Ele precisa
da ajuda de um ser humano para viver no mundo de seres humanos. Então, para o cão ou para o gato, é de extrema importância, é um divisor de águas, e para quem quiser adotar, é só entrar em contato com a gente na página do Instagram, Patinhos para Adoção, vai encontrar, ou pode entrar, se tiver... O Instagram está aí na tela para quem Sim. quiser conferir. Isso. Ah, que bacana. Então, pode entrar em contato lá. Se não tiver Instagram e tiver alguma dificuldade, porque a adoção de animais por pessoas idosas, por exemplo, é uma realidade. É muito desejada, inclusive, porque pessoas idosas são mais cautelosas, mais zelosas, né? E aí pode entrar em contato também através do telefone, pode ser o meu, se eu posso passar? Pode, Pode, sim, pode. falar. Aí, quando for o caso, é 319-9205-5581. Se quiser adotar um animal, entre em contato que eu encaminho para a Elaine e ela vai proceder. Repete, por favor, Dalton. Repito, é 319-9205-5581. E Chico, lá no Cão Viver? Lá na Cão Viver, pode procurar nas redes sociais, tá? @Cão Viver BH, ou no site, que é cãoviver.com.br, mas se eu não me engano o site está passando por uma reformulação. Lá no Instagram vai dar ok. E eu digo o seguinte, eu gostaria de contestar uma coisa que você disse sobre o ato de altruísmo. Eu discordo disso porque eu acho que assim, eu tenho um benefício enorme assim, em adotar esses animais deficientes e idosos, porque eu acho que assim, isso me traz tanta satisfação de eu saber que eu estou fazendo a diferença para aquele animal ali, e eu não acho, eu realmente não acho que sabe, é um ato de altruísmo. Eu tenho um benefício, sabe, é incalculável o que eu sinto de saber que essa daqui, ela não vai morrer sozinha lá no abrigo, igual essa que eu citei, que era cigana, que era uma das minhas prediletas lá e tal. Então, assim, eu tenho essa certeza, ela vai morrer comigo, feliz, sabe, com um finalzinho de vida digno, que é o que ela e todos merecem, né? É um amor recíproco. Obrigado, Chico. Imagina. Obrigado, Dalton. Muito, muito obrigada. 2 amigos seus mandaram mensagem pra gente. A gente sempre convida o pessoal de casa para participar com a gente aqui no Manhã da Piedade, falando que a entrevista estava muito boa, viu, gente? Muito obrigada. Obrigado Muito pela participação de vocês.